Há momentos na vida em que tudo parece um grande silêncio. As orações parecem não passar do teto, as portas se fecham e a esperança começa a enfraquecer. Mas, e se eu te dissesse que este vídeo chegou até você por um motivo muito maior do que imagina? Nada é por acaso. Deus está tentando te dizer algo, e se você ignorar essa mensagem, pode perder a resposta pela qual tem orado há tanto tempo. Talvez você esteja esperando um sinal, uma mudança, um milagre financeiro, emocional ou espiritual. Talvez tenha se perguntado, por que Deus está demorando tanto? Ou até sentido que Ele te esqueceu. Mas Ele está ouvindo cada oração, vendo cada lágrima, e preparando algo que vai transformar a sua vida. O que você está prestes a ouvir pode ser exatamente o que você precisa para sair desse deserto e entrar em uma nova fase. Então, antes de continuar, preste atenção. Feche qualquer distração, fique até o final, porque essa pode ser a mensagem que Deus quer entregar ao seu coração antes que seja tarde demais. E quando você perceber o que Ele está fazendo, vai entender por que nada foi coincidência. Há momentos em que a alma se derrama em orações silenciosas, e a sensação de que ninguém está ouvindo pode ser esmagadora. Mas Deus escuta, não apenas as palavras, mas cada lágrima não derramada, cada suspiro sufocado pelo peso das dificuldades. Ele esteve presente em cada súplica, mesmo naquelas noites em que o silêncio parecia ensurdecedor. Muitas vezes, a resposta não vem como esperamos, mas se manifesta de formas que só podemos compreender depois. Imagine alguém que, após anos orando por um emprego, recebe uma oportunidade inesperada em um campo que nunca havia considerado. Coincidência? Não, resposta. A oração não é apenas um pedido, mas um diálogo. E quando alguém fala com Deus, precisa estar disposto a ouvir também. Quantas vezes a resposta veio através de uma conversa com um amigo, de um versículo lido ao acaso, ou até mesmo de um não que mais tarde se revelou um livramento. A espera pode ser difícil, mas é nesse intervalo que a fé se fortalece. Pense em um agricultor. Ele planta, rega, cuida da terra, mas não vê os frutos de um dia para o outro. No entanto, ele sabe que a colheita virá. Assim é a oração. Uma semente plantada no tempo certo para florescer no momento exato. E aqui está a chave. Deus não apenas escuta, mas promete agir. O milagre que parece distante pode já estar em movimento. Muitas pessoas desistem na véspera da resposta porque não conseguem enxergar além do agora. Mas e se, naquele instante de desânimo, faltasse apenas mais um passo para a mudança? Não se trata de orar e esperar passivamente, mas de se posicionar, agir com fé e se preparar para o que está por vir. Porque quando Deus começa algo, Ele sempre termina. E mais do que apenas ouvir, Ele está preparando algo maior do que se pode imaginar. E isso nos leva a algo ainda mais poderoso. Quando Deus decide abrir uma porta, nada pode impedir. Nenhuma circunstância, nenhuma oposição, nenhum erro do passado. Ele cria caminhos onde só havia muros, transforma impossibilidades em oportunidades. Quantas vezes alguém já se sentiu encurralado, sem saída, sem esperança? Mas então, de forma inesperada, surge uma oportunidade, um telefonema, um contato, uma solução que parecia impossível. Isso não é acaso. É Deus movendo peças que ninguém vê, organizando o cenário para que tudo se encaixe no tempo certo. Mas há um detalhe crucial. Quando Ele fecha uma porta, também há um propósito. Nem todo não é uma perda, e nem toda negativa é um atraso. Às vezes, insistimos em caminhos que não nos levariam ao destino certo. Pense em alguém que perdeu um emprego e, no desespero, não enxergou que essa aparente derrota era, na verdade, a abertura para algo maior. Tempos depois, essa pessoa encontra um trabalho melhor, mais alinhado ao seu propósito.
o que parecia um fim era só um desvio estratégico de Deus. Por isso, não adianta empurrar portas que Deus trancou, nem resistir às que Ele abriu. Oportunidades divinas não vêm embrulhadas como esperamos, mas carregam em si a marca da transformação. E quando se entende isso, o coração se enche de paz. Porque se uma porta está se fechando, outra melhor está prestes a se abrir. E, às vezes, essa nova porta traz algo muito além do que se imaginava, incluindo bênçãos que surpreendem e mudam vidas. Deus não apenas supre, Ele surpreende. Quando alguém coloca a fé em ação, a provisão vem de formas inesperadas. Muitas vezes, as pessoas limitam a ideia de bênção apenas ao espiritual, mas Deus também se importa com as necessidades materiais. Ele sabe quando falta dinheiro para pagar as contas, quando a geladeira está vazia, quando o medo da escassez bate à porta. E é exatamente nesses momentos que Ele prova que nada escapa ao seu controle. Quantas histórias existem de pessoas que, no auge do desespero financeiro, receberam uma ajuda inesperada, um aumento no salário, um novo contrato? Isso não é sorte, é provisão divina. Mas há um princípio essencial. Deus abençoa para que a bênção não fique retida, mas flua. A prosperidade verdadeira não está apenas em receber, mas em saber administrar e compartilhar. Quando alguém entende isso, o dinheiro deixa de ser uma preocupação constante e se torna um instrumento para cumprir um propósito maior. Um bom exemplo disso são pessoas que, mesmo sem ter muito, continuam ajudando os outros. E, de maneira surpreendente, nunca lhes falta nada. Esse é o segredo. O que se entrega com generosidade retorna multiplicado. Então, se Deus prometeu derramar bênçãos, é preciso estar preparado para recebê-las. Isso significa agir com sabedoria, organizar as finanças, evitar dívidas desnecessárias e estar pronto para administrar o que está por vir. Porque quando Deus decide abrir as comportas do céu, Ele não envia apenas o necessário, mas muito além do que se espera. E não é só no financeiro. Ele também restaura a paz, a esperança e os sonhos. Aliás, falando em restauração, há algo ainda mais profundo acontecendo. A restauração de Deus não é apenas conserto, é transformação. Quando Ele intervém, não devolve as coisas ao estado anterior. Ele as faz novas, melhores, mais fortes. Muitos carregam cicatrizes de perdas, falhas, dívidas emocionais e financeiras que parecem impossíveis de superar. Mas Deus não trabalha com limites humanos. Quando Ele decide restaurar, a ansiedade cede lugar à paz. As dívidas são eliminadas, os relacionamentos são curados. O que antes era motivo de preocupação se torna testemunho vivo de que nada está perdido para quem confia. Mas atenção, restaurar não significa apenas receber algo de volta, mas estar disposto a mudar. Há pessoas que pedem um recomeço, mas continuam presas aos mesmos hábitos que as levaram ao fracasso. Se Deus removeu alguém da vida de uma pessoa, será que essa pessoa está realmente pronta para deixá-la ir? Se Ele deu uma nova oportunidade financeira, será que a administração será diferente desta vez? Restaurar é mais do que recuperar. É aprender, amadurecer e crescer para que a nova fase seja duradoura. E o que acontece depois dessa transformação? O coração que antes vivia inquieto agora encontra descanso. A mente que antes só pensava nos problemas começa a enxergar soluções. A vida que parecia presa a ciclos de escassez começa a fluir em novas direções. Quando Deus age, Ele faz por completo, sem deixar espaços para dúvidas. E o mais incrível, tudo isso leva a um resultado inevitável, uma paz que vai muito além do entendimento humano. Há um tipo de paz que não depende de circunstâncias, que não se abala com notícias ruins e não desaparece diante dos desafios.
É a paz que Deus dá, um estado de descanso interior que não pode ser explicado, apenas experimentado. Enquanto o mundo ensina que a tranquilidade vem quando os problemas acabam, Deus ensina que a verdadeira paz é aquela que existe mesmo, em meio às tempestades. Já percebeu como algumas pessoas, mesmo passando por crises, mantêm uma serenidade que parece sobrenatural? Esse é o efeito de confiar em Deus de verdade. Mas essa paz não acontece por acaso. Ela é fruto de entrega, de aprender a descansar em Deus e não tentar controlar tudo sozinho. Isso significa largar a ansiedade, parar de sofrer por antecipação e entender que há um plano maior em ação. Um exemplo prático: em vez de perder o sono preocupado com o futuro, faça algo diferente. Estabeleça um tempo diário para orar e meditar na palavra. Leia passagens que fortalecem a fé, como Filipenses 4, 6, 7, e perceba como a ansiedade perde força quando se aprende a confiar mais. O mais impressionante é que essa paz não só acalma, mas abre portas para novas oportunidades. Quando a mente não está sobrecarregada de preocupações, fica mais fácil tomar decisões certas, enxergar saídas e perceber que Deus já está preparando caminhos inesperados. É nessa tranquilidade que Ele trabalha, e quem aprende a viver, assim começa a experimentar algo ainda maior, uma vida cheia de novas possibilidades e um futuro repleto de bênçãos. E falando em novas oportunidades, Deus não apenas restaura, Ele expande. O que parecia perdido, Ele transforma em crescimento. As portas que se fecharam no passado deram lugar a novas oportunidades que ninguém esperava. Ele não se limita ao que já aconteceu, Ele cria caminhos onde antes não havia nada. Muitas vezes, pessoas vivem presas ao medo de tentar de novo, de acreditar que algo pode mudar. Mas quando Deus decide agir, Ele traz prosperidade de maneiras surpreendentes. Quantas histórias existem de sonhos abandonados que foram ressuscitados no tempo certo? Mas há um detalhe importante. Para aproveitar as novas oportunidades, é preciso estar preparado. Deus pode enviar conexões, abrir negócios, oferecer recursos, mas se a pessoa não estiver pronta para administrar, tudo pode se perder. Quer um exemplo? Alguém que deseja empreender, mas não busca conhecimento, não estuda o mercado e não desenvolve novas habilidades, pode perder a chance quando ela chegar. Portanto, a fé precisa caminhar junto com a ação. Se Deus prometeu, Ele fará, mas é preciso estar pronto para receber. E aqui está a melhor parte. Essas novas oportunidades não são apenas profissionais ou financeiras, mas também espirituais e emocionais. Deus restaura relacionamentos, resgata sonhos e traz de volta aquilo que parecia enterrado. Só que para viver tudo isso, é necessário confiar, dar passos de fé e estar disposto a sair da zona de conforto. Porque quando Deus começa algo novo, Ele sempre tem um propósito maior. E se o propósito está em jogo, a melhor coisa a se fazer é confiar nos planos dele, mesmo sem entender tudo. Nem sempre faz sentido. Às vezes, as peças parecem fora do lugar, os caminhos incertos, as respostas demoradas. Mas a verdade é que Deus nunca age sem propósito. Cada espera, cada desvio, cada silêncio dele tem uma razão maior. Confiar no plano divino é aceitar que o tempo dele é perfeito, mesmo quando a mente humana luta para entender. Quantas vezes, olhando para trás, percebe-se que o que parecia um atraso foi, na verdade, um livramento? O que parecia um erro era, na realidade, um ajuste necessário. Mas confiar em Deus não significa ficar de braços cruzados esperando tudo acontecer. É sobre seguir caminhando, mesmo sem enxergar o próximo passo, como alguém que está dirigindo sob neblina.
Não dá para ver todo o caminho, mas basta confiar que a estrada continua à frente. A fé funciona da mesma forma. O importante não é ver tudo com clareza agora, mas continuar avançando, sabendo que Deus já preparou o destino. E para isso, às vezes é preciso renunciar ao controle, soltar a ansiedade e simplesmente descansar na certeza de que Ele sabe o que faz. E quando essa confiança se fortalece, algo poderoso acontece. O medo perde força, a insegurança desaparece e um senso de proteção toma conta. Deus não apenas guia, mas também guarda. Ele está construindo um muro de proteção ao redor daqueles que confiam nele. E quando ele levanta esse muro, nada pode atravessá-lo sem a sua permissão. A segurança que Deus oferece vai muito além do que os olhos podem ver. Ele não apenas cuida dos detalhes da vida, mas levanta um muro de proteção ao redor de quem confia nele. Enquanto o mundo está cheio de incertezas, Ele garante que nada acontece sem seu conhecimento. Quantas vezes algo poderia ter dado errado, mas de maneira inexplicável houve um desvio, um livramento, uma proteção que ninguém soube explicar? Isso não é acaso, é cuidado divino. Ele vê o que nós não vemos e age antes mesmo que o perigo se aproxime. Mas essa proteção não significa que nunca haverá desafios. Deus não promete ausência de lutas, mas garante que em meio a elas ninguém estará sozinho. É como um escudo invisível que impede que os ataques do inimigo destruam o que ele está construindo. Pense em uma tempestade. Ela pode balançar as árvores, mas aquelas com raízes profundas permanecem firmes. Assim é quem confia na proteção de Deus. Pode até enfrentar ventos fortes, mas não será derrubado. Ele está sempre presente, guardando não só o físico, mas também o coração e a mente. E o que fortalece ainda mais essa segurança? A palavra de Deus. Porque quem se alimenta dela diariamente, entende que não precisa temer, que há promessas que garantem proteção, que há um propósito em cada fase da caminhada. Provérbios e Salmos estão cheios de versículos que ensinam sobre refúgio e segurança em Deus. E quanto mais se busca essa direção, mais a fé se fortalece, abrindo caminho para algo ainda mais profundo, um relacionamento verdadeiro com o Pai, que prova seu amor de maneira incondicional. Assim como o corpo precisa de alimento para se manter forte, a alma também necessita ser nutrida diariamente. A fome espiritual existe e muitas vezes, sem perceber, as pessoas tentam saciá-la com distrações, redes sociais, entretenimento vazio, mas nada disso preenche de verdade. A única forma de fortalecer o espírito é se alimentando da palavra de Deus. E não se trata apenas de ler por obrigação, mas de absorver cada ensinamento, cada promessa, cada direção. Provérbios ensina sobre sabedoria, decisões corretas e caminhos seguros. Salmos traz consolo, força e proteção para os momentos difíceis. Quem se alimenta dessas verdades nunca fica sem direção, mas esse processo exige consistência. Não adianta esperar estar em crise para buscar respostas. É preciso construir uma base antes que as dificuldades cheguem. Pense em um atleta. Ele não começa a treinar no dia da competição. Ele se prepara todos os dias para estar pronto, quando for necessário. Da mesma forma, ler a Bíblia deve ser um hábito contínuo. Que tal começar com um capítulo por dia? Anotar os versículos que mais falam ao coração e meditar neles ao longo do dia. Pequenas atitudes criam raízes profundas. E quanto mais alguém se enche da palavra, mais sua vida se transforma. As preocupações perdem o peso, as dúvidas se dissipam, as decisões se tornam mais claras, porque quem anda guiado por Deus nunca anda sozinho. E o melhor de tudo, esse relacionamento com Ele não é baseado em medo ou regras,
mas em um amor incondicional que nunca falha. Um amor eterno que abraça, protege e lembra todos os dias que ninguém jamais está só. O amor de Deus não tem fim, não tem limites, não depende de merecimento. Ele ama não pelo que fazemos, mas pelo que somos, filhos. E esse amor não falha, não abandona, não se desgasta com o tempo. Mesmo quando alguém se sente sozinho, esquecido ou distante, ele continua presente, esperando apenas um olhar, uma palavra, um coração disposto a se aproximar. Quantas vezes as pessoas buscam aceitação nos lugares errados, tentando preencher um vazio que só pode ser preenchido pelo Criador. Mas a verdade é que esse amor sempre esteve ali, esperando ser reconhecido. E esse amor não é teórico, ele é real, palpável, demonstrado todos os dias. Está nos livramentos silenciosos, nas respostas inesperadas, no consolo que chega quando mais se precisa. Está na paciência dele, que nunca desiste de ninguém, e na sua graça, que oferece uma nova chance sempre que necessário. Muitos se cobram perfeição para se sentir dignos de Deus, mas ele nunca pediu isso. Ele pede apenas um coração sincero, disposto a confiar, a aprender, a caminhar ao seu lado. Não importa o que aconteceu no passado, o amor dele cobre todas as falhas. E quando esse amor é compreendido, tudo muda. O medo se dissolve, a culpa perde força, a vida ganha propósito. Quem entende que nunca está só, começa a viver de forma diferente, com mais leveza, mais esperança, mais fé. E esse é só o começo de uma jornada incrível, cheia de descobertas e transformações. Porque Deus não apenas ama, Ele age. E para aqueles que creem, Ele tem algo poderoso reservado. Deus já está agindo, já está movendo as peças, mas a decisão de confiar e agir está nas suas mãos. Você vai continuar vivendo como antes ou vai se posicionar para viver tudo o que Ele tem para você? A escolha é sua. Mas aqui vai um alerta. Não deixe essa mensagem ser apenas mais um vídeo que você assiste e esquece. Pegue um papel. Escreva as áreas da sua vida que precisam de uma transformação e comece a orar com propósito. Leia os versículos que falamos, declare as promessas de Deus sobre sua vida e, principalmente, esteja pronto para receber as oportunidades que Ele vai colocar no seu caminho. E se essa palavra falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer sua fé e transformar sua jornada. Deus já começou algo em você, e isso é só o começo.